Bom dia, nós somos o grupo 3 e vamos falar sobre a inflação. Como membros nós temos a Joyce Amorim, a Eduarda Queiroz, Tiffany Assunção, Thalia Rosa e Maísa Lazala. Este é o nosso sumário, que consiste em o que é inflação, como ocorre, seus impactos e casos reais que ocorreram na Venezuela atual, no Brasil dos anos 90 e na Alemanha pós-guerra. Olá, eu sou a Tiffany e vou estar apresentando sobre o que é a inflação e sobre os impactos dela na sociedade. O que é a inflação? A inflação indica o aumento generalizado ou contínuo dos preços de uma série de categorias de bens e serviços importantes no dia a dia das pessoas. Ou seja, se a inflação em determinado mês foi de 0,5%, isso significa que o aumento médio dos preços dessas categorias no período também foi de 0,5%. Esse aumento nos preços não é uniforme. Dentro de cada categoria, alguns itens podem sofrer aumentos maiores e outros nenhum. Um bom exemplo disso é o tomate. Em janeiro de 2018, o seu preço subiu mais de 45% e puxou a inflação média de 0,54% para 0,74%. E no mesmo período, o preço do alho caiu 3,31%. Ambos eram itens dentro da mesma categoria de alimentação, porém, os dois sofreram variações diferentes. Oi, meu nome é Eduarda e eu vou falar como ocorre a inflação. A inflação pode ser de curto prazo, aumentar em um mês, e de longo prazo, aumentar continuamente ao longo de um ano, por exemplo. As causas são diferentes em cada um desses casos. Causas da inflação no curto prazo: aumento na demanda. Se o número de pessoas querendo um determinado item aumenta muito rápido, fica difícil garantir o fornecimento para todos. Nesse caso, dizemos que a demanda ficou maior do que a oferta. Assim sendo, o preço tende a subir, gerando inflação. Isso pode acontecer também quando há maior disponibilidade de crédito. Com maior poder de compra, as pessoas conseguem gastar mais, aumentando a demanda geral. Aumento nos custos de produção. A inflação também pode aparecer quando fica mais caro produzir um produto ou oferecer um serviço. Com custo maior, a produção de algum item pode ser menor. Com isso, a oferta ou quantidade daquele produto disponível cai ou os preços aumentam para cobrir todos os custos extras. Existe inflação em ambos os casos. Causas da inflação no longo prazo. Emissão de papel moeda. Algumas ações do governo também podem fazer com que a inflação aumente. Quando os gastos são maiores do que os arrecadamentos, por exemplo, pode ser necessário imprimir mais dinheiro, ou seja, emitir mais moeda para pagar as contas. Essa emissão faz com que o volume de dinheiro seja maior que a oferta de produtos e serviços. Consequentemente, os produtos sobem. Diminuir a taxa de juros. Quando o governo diminui a Selic, a taxa básica de juros da economia definidas pelo Banco Central, os seus investimentos na poupança, em renda fixa e em títulos públicos passam a render menos. Além disso, os empréstimos no geral ficam mais baratos. Essa é uma forma de estimular o consumo e a produção. No longo prazo, isso gera um aumento na demanda e pode acarretar no aumento da inflação. Impactos da inflação na sociedade. A inflação faz com que seu dinheiro perca valor, já que ele não acompanha as variações dos preços. A inflação muito alta distorce os preços, e as pessoas ficam com dificuldade de acompanhar o que está barato ou caro. Em um cenário de hiperinflação, por exemplo, os preços chegam a aumentar todos os dias. Isso significa que a cada dia que passa, a moeda perde valor muito rápido. Porém, a inflação nem sempre é ruim. A inflação, quando é controlada, é um sinal de que a economia está aquecida e crescendo de forma saudável. Por isso, é preciso ter inflação, e isso vale para todos os países. O Brasil, inclusive, tem uma meta anual de inflação para dar segurança para a economia. Essa é uma forma de garantir que a economia brasileira continue em crescimento e os preços controlados.
Inflação no Brasil, anos 90. Hiperinflação no Brasil. No caso do Brasil, nos anos 90, houve a hiperinflação. A hiperinflação, ela ocorre quando a inflação fica muito alta, muito elevada e fora de controle. Além de corroer o poder de compra do consumidor, a alta generalizada e contínua dos preços costuma provocar recessão e desvalorização acentuada da moeda. A hiperinflação ocorreu entre as décadas de 1980 e 1990 no Brasil, quando a inflação chegou a superar os 80% ao mês. Ou seja, o mesmo produto chegava a quase dobrar de preço de um mês para o outro. As causas da hiperinflação. As causas da hiperinflação no país costumam ser relacionadas ao aumento dos gastos públicos durante o governo militar e pela elevação do endividamento externo, agravado pela crise mundial, derivada do aumento dos preços do petróleo e pela retração na taxa de expansão da economia. Essa política de substituição das importações, que vinha desde o governo do Juscelino Kubitschek, fez crescer os gastos públicos e o milagre econômico entre o final dos anos 1960 e o início de 1970, que foi quando a economia brasileira cresceu a média de 10% ao ano, foi financiado por empréstimos internacionais. A partir de 1973, quando a crise internacional do petróleo fez o custo do barril subir 400% em 3 meses, de 2,9 dólares para 11,65 dólares, a economia brasileira passou a apresentar taxas de inflação crescentes. O PIB já não crescia tanto e o Brasil entrou na década de 1980 completamente fracassado, com o pé esquerdo, né? Com inflação, dívida externa elevada e indústria defasada. O Plano Cruzado foi um plano econômico brasileiro criado durante o governo de José Sarney, em 1986, pelo então ministro da Fazenda Dilson Funaro e os economistas João Sayad, Edmar Baixa, André Lara Rezende e Pércio Árida, com o objetivo de conter o processo de inflação galopante. O Plano Cruzado foi o primeiro plano econômico nacional em larga escala desde o término da ditadura militar. As principais medidas desse plano foram o congelamento de preços de bens e serviços, né, o congelamento da taxa de câmbio, reforma monetária com alteração da unidade do sistema monetário, que passou a denominar-se cruzado, cujo valor correspondia a 1.000 unidades de cruzeiro, substituição da obrigação reajustável do Tesouro Nacional, ORTN, título da dívida pública instituída em 1964, pela obrigação do Tesouro Nacional, OTN, cujo valor foi congelado por 1 ano. Congelamento dos salários pela média de seu valor dos últimos 6 meses e do salário mínimo em 804 cruzeiros, que era aproximadamente igual a 67 dólares de salário mínimo. Como a economia fora desindexada, instituiu-se uma tabela de conservação para transformar as dívidas contraídas numa economia com inflação muito alta, em dívidas contraídas em uma economia de inflação praticamente nula. Criação de uma espécie de seguro-desemprego para aqueles que fossem dispensados sem justa causa ou em virtude do fechamento de empresas. Os reajustes salariais passaram a ser realizados por dispositivo chamado gatilho salarial ou seguro-inflação, que estabelecia o reajuste automático dos salários sempre que a inflação alcançasse 20%. O Plano Verão, ele foi um plano instituído em 16 de janeiro de 1989. Ele foi um plano econômico lançado pelo governo do presidente brasileiro José Sarney, realizado pelo ministro Maílson Ferreira da Nóbrega, que havia assumido o lugar de Bresser Pereira. Devido à crise inflacionária da década de 1980, foi editada uma lei que modificava o índice de rendimento da caderneta, promovendo ainda o congelamento dos preços e salários,
a criação de uma nova moeda, o cruzado novo, que inicialmente atrelada em paridade com o dólar e a extinção da OTN, importante fator de correção monetária. Assim como ocorreu no Plano Bresser, o Plano Verão também gerou grandes desajustes das cardenetas de poupança, em que as perdas chegaram a 20,37%, e nenhuma regra foi definida em relação a ajustes salariais. O Plano Real marcou o final do período de instabilidade monetária e altas taxas de inflação, que chegaram a atingir 5.000% ao ano, de julho de 93 a junho de 94, né? Junto com o plano, veio a nova moeda, o real à quinta, a qual os brasileiros tiveram que se acostumar em uma década. Lançado no início de 94, durante o governo de Itamar Franco, o plano baseou-se num primeiro momento no equilíbrio das contas do governo, iniciado ainda no ano anterior, com redução de gastos, aumento de impostos e privatizações. Para os brasileiros, a medida mais visível foi a nova troca de moeda. Antes do real, a moeda que circulava no país era o cruzeiro real, vigente de 1º de agosto de 93 até 30 de junho de 94. Em fevereiro de 94, foi criada a Unidade Real de Valor, a URV, uma moeda fictícia cujo valor em cruzeiros reais era estabelecida diariamente. Assim, a hiperinflação seguia em cruzeiros reais, mas não em unidade real de valor. Em 1º de julho de 94, uma URV passou a ser igual a R$1, o novo dinheiro, que entrou em circulação no país. Distribuir as notas e moedas do real pelo país foi uma das maiores operações de logísticas já vistas na época. Para a equivalência, o valor da nova moeda foi fixado com a cotação da unidade real de valor do dia anterior, que era de 2.750 cruzeiros reais. Dessa forma, 5.000 cruzeiros equivalem a cerca de R$2, que na época, na época que surgiu o real, era o suficiente para comprar meio quilo de carne, 3 litros de leite ou 2 latas de refrigerante, por exemplo. Entre as medidas para controlar os preços, o governo também promoveu uma abertura maior às importações e adotou as chamadas âncoras cambial e monetária. A âncora cambial instituiu o regime de bandas cambiais, que na prática fixava o valor da moeda e barateava o custo dos importados. Já no caso da âncora monetária, ela buscava controlar o volume de dinheiro em circulação, evitando a pressão sobre os preços. Para isso, foi elevada a taxa de juros e as reservas compulsórias dos bancos, que são recursos que são obrigados a deixar guardado no Banco Central. Essas âncoras elas foram substituídas em 99 pelo regime de metas de inflação, em que as autoridades monetárias se comprometem a cumprir metas estabelecidas para o ano corrente e próximo, o que ancora as expectativas do mercado. Uma das formas de buscar atingir as metas, essas metas, é por meio da taxa Selic. Ao elevar os juros, o governo encarece o custo do dinheiro e faz cair a procura por produtos e serviços à venda. O controle da inflação pela taxa de juros. Para manter o nível de inflação esperado, o governo faz uso da política monetária, por meio da taxa básica de juros, que é a Selic. Assim, caso o Banco Central observe que a inflação corre o risco de superar a meta, a tendência é elevar os juros. A taxa de juros foi um instrumento escolhido pelo governo, pois ela determina o nível de consumo do país, já que a taxa Selic é utilizada nas transações bancárias, e, portanto, ela acaba influenciando os juros de todas as operações na economia. A Selic é utilizada pelos bancos como um parâmetro. A partir dela, as instituições financeiras definem quanto vão cobrar por empréstimos às pessoas e às empresas.
Caso os juros do país estejam altos, o consumidor tende a comprar menos porque a prestação de seu financiamento vai ser mais alta. Isso reflete na queda da inflação. Segundo a lei da oferta e da procura, quanto maior a demanda por um determinado produto, mais elevado é o seu preço. Do contrário, se uma mercadoria ou serviço não forem tão procurados, o preço tende a cair para atrair mais compradores. A gente pode usar como exemplo, né, a nossa situação atual de 2020, que quando surgiu a pandemia, a situação do coronavírus, né, assim que eles lançaram a OMS deu entrevista e falou que o uso do álcool em gel é muito importante e eficaz, né, não no combate, né, mas para a higienização do coronavírus e tudo mais. Muitas pessoas foram nos mercados, começaram a procurar demais, porque ficaram desesperados, né, e começaram a comprar várias e várias garrafas de álcool em gel para deixar estocado em casa, e o que acabou tornando muito difícil encontrar o álcool em gel nos mercados. E quando vinha o novo estoque, eles começaram a aumentar o preço, né, devido a procura desse produto e a saída dele, né, nos mercados. Olá, sou a Thalia e eu vou falar as explicações econômicas para a hiperinflação na Venezuela. Não é nenhuma novidade a situação em que a Venezuela se encontra. Hoje, o país é conhecido como o maior desastre econômico na nossa história moderna. A causa da crise está ligada à má administração do país e os erros sucessivos provocados pelos seus governantes. Entre as causas e os erros, podemos citar que o governo passou a assumir sucessivamente o controle de diversos setores da economia, como aço, petróleo, entre outros. Passou a substituir pessoas qualificadas por outras pessoas que eram fiéis ao governo, levando à fuga de capital humano e intelectual. A produção doméstica caiu drasticamente e o país começou a depender excessivamente de produtos importados. O governo passou a utilizar estatais como um grande cofre onde eles pegavam dinheiro e recursos sem necessidade de investimento. A economia da Venezuela depende fortemente do petróleo, tendo a maior reserva de petróleo conhecida, de aproximadamente 18%. Cerca de 98% das exportações do país são de petróleo, e apesar de ter a maior reserva do mundo, seu PIB encolheu mais de 50% desde 2013. E não para por aí. A produção de petróleo na Venezuela vem se reduzindo e diminuindo constantemente ao longo dos anos. No início do governo de Hugo Chávez, a produção era em torno de 3 milhões de barris por dia. Em 2018, estava em 1 milhão de barris por dia. A queda da produção é resultado da má gestão, corrupção, fuga de capital humano, equipamentos defasados tecnologicamente e ausência de suplementos. A partir de 2017, com as sanções impostas pelos Estados Unidos, a Venezuela passou a ter sérias dificuldades de se financiar no mercado internacional, tornando impossível quebrar esse ciclo vicioso da queda de produção. Com a queda dos preços do petróleo, começa o início da destruição econômica do país. Como o país estava com o orçamento numa condição deficitária, Maduro ordena que o Banco Central comece a imprimir dinheiro para manter os gastos sociais e o pagamento dos trabalhadores. Gregory Mankiw, professor de economia de Harvard, em seu livro Introdução à Economia, ele cita os 10 princípios da economia. O 9º princípio diz que, se o governo emite moeda demais, gera inflação. Essa ação de Maduro levou à hiperinflação na Venezuela. Estima-se que a taxa de inflação no país seja de 3% ao dia. Em 2019, a inflação supera 1 milhão%, deixando o bolívar soberano, moeda venezuelana, praticamente inútil. Para combater a hiperinflação, o governo venezuelano começou a adotar o controle de preços, o que é algo ruim, pois leva à escassez de produtos por desestimular os produtores a continuar fornecendo e produzindo alguns produtos, dando início à escassez de alimentos e remédios no país. Esta hiperinflação na Venezuela colocou o país ao lado dos grandes países episódios de hiperinflação do mundo, como o Zimbábue no final dos anos 2000 e até mesmo ao caso alemão da década de 20.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Maísa falando. Eu irei falar agora sobre o caso de hiperinflação na Alemanha pós-guerra. Como vocês já devem saber, certamente, a Alemanha ela perdeu a Primeira Guerra Mundial. E os países vencedores, a França, a Rússia e a Inglaterra, colocaram ela como a única culpada e assim também perdedora. E botaram a Alemanha sobre as condições do Tratado de Versalhes, que foi um documento que redigia um montão de coisas, como que a Alemanha não poderia ter não poderia ter um exército com mais de 100 mil pessoas, entre outras sanções. Mas, falando economicamente, uma das coisas que mais afetou, e certamente uma das justificativas para a hiperinflação da Alemanha pós-guerra, foi que a Alemanha deveria arcar com as despesas desses países vencedores. Ou seja, ela deveria pagar um valor para eles para que eles pudessem se reconstruir, já que, por causa da guerra, praticamente todos os países foram destruídos e eles precisavam reconstruir. Especificamente o termo, ele estipulava que o país deveria pagar 20 bilhões de marcos alemães em ouros da época. Ou seja, o Tratado de Versalhes foi publicado em 1919, se eu não me engano. Então ele deveria estar de acordo com esse ano naquele momento, né? Só que, devido aos atrasos da Alemanha, foi aumentado em até 200 bilhões para eles pagarem. Imagina tu ser um alemão na época da Alemanha pós-guerra, seria tenso. Porque assim, o governo vendo que estava vindo uma inflação, eles tiveram como estratégia inicial imprimir papel de valor elevado para comprar moedas mais fortes e pagar as dívidas, né? Porque antes era um marco alemão, só em moeda mesmo, até que começaram a imprimir o papel. Só que isso só piorou a situação, porque quanto mais notas eram imprimidas, mais elas perdiam valor e mais a inflação aumentava. Então, em 1923, a Alemanha chegou ao ápice da sua inflação, tornando, né, uma hiperinflação, onde que a taxa média diária da inflação era de 21%, fazendo com que os preços duplicassem em até 3 dias. Isso média, por causa que a tendência foi a aumentar num grande nível no gráfico. E como reflexo dessa hiperinflação, a gente pode falar sobre o pão, né? Um alimento tão essencial para praticamente todas as culturas do nosso dia a dia. Se tu comprasse um pão em janeiro de 1903, ele custaria uns 250 marcos. Só que daí, no final de novembro, esse mesmo pão, com os mesmos custos de produção, entre aspas, custava até 400 bilhões de marcos. Gente, isso aí é um grande aumento, é realmente uma hiperinflação. Então, pro alemão, que vivia naquela época, o dinheiro em papel era um papel sem valor nenhum. É muito comum tu encontrar fotos dessa época das crianças brincando com o dinheiro, queimando para ficarem aquecidas por causa que não tinha valor nenhum. Além disso, no interior da Alemanha, os médicos, no caso, né, os médicos, eles cobravam pagamentos em comida. Ou seja, o interior da Alemanha, mas certamente em outras partes, viviam praticamente de escambo, já que, como o dinheiro estava perdendo valor muito rápido, isso estava afetando muito eles.